Então, agora continuando, chegou a hora da gente falar sobre os sólidos geométricos. O que são esses sólidos geométricos? Então, são figuras sólidas, né, que a gente pode chamar também de figuras tridimensionais. E também tem os corpos redondos, tá? Os corpos redondos já não são classificados como poliedros. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de figuras que são sólidos geométricos. Olha só, nós temos as esferas, os cilindros, os cônicos, são corpos redondos, né? Pois as suas superfícies são curvas, como por exemplo uma bola, uma lata de refrigerante, um chapéu de aniversário, né? Agora, quando nós temos um sólido formado por superfície plana, tá? Que em suas faces a gente tem polígonos, podem ser triângulos, podem ser quadriláteros ou outro polígono qualquer, aí a gente já tem sólidos que são classificados como poliedros, tá? Esses sólidos eles têm largura, têm profundidade e têm altura, por isso também são chamados de figuras tridimensionais. Vejamos aqui no nosso dia a dia alguns exemplos, né, de figuras tridimensionais, de objetos tridimensionais e alguns sólidos geométricos. Olhe só, os designers, né, quando eles vão fazer algumas embalagens, eles tomam como forma aquelas que são mais fáceis, né, de empilhar, de guardar, que ocupam menos espaço e que ao mesmo tempo também servem para aquela utilidade para a qual foram desenhados, né? Então vejamos alguns aí. Tem caixa de presente, tem embalagem de chocolate, tem bola de basquete, olha, embalagem para pizza, lata de refrigerante, embalagem em forma de pirâmide, chapeuzinho de aniversário, olha, caixinha de remédio. Já viram o tanto de caixinha de remédio, o tanto de formato diferente que tem? Pois é, olha, tem cubo também, né? Vejamos agora alguns sólidos. Vamos tirar o desenho. Olha só, vamos sair da imagem real e vamos fazer aqui o esboço, né, dessas formas. Então, nessa figura 1, nós temos aí, ó, a pirâmide. Depois nós temos aí um paralelepípedo. Nós temos aí um paralelepípedo que também pode ser um prisma quadrangular. Um chapeuzinho de aniversário aí nesse 4, olha só, ele é um cone, né? Depois nós temos um cilindro nessa figura 5. Na figura 6 nós temos um prisma de base. Olha só, se tem um triângulo na base, é um prisma triangular. Depois nós temos aí um corpo redondo, que é essa esfera. Aqui não é círculo, tá bom? Aqui é uma figura, um sólido. O círculo é diferente de uma esfera, de uma bola, não é? O círculo ele é plano, uma bola já é um corpo tridimensional, tá? Depois nós temos aí uma pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal, professor? Olha, porque ela tem 6. 6 é um prefixo grego, né? Olha só, hexa vem de 6, né? Então usa-se esse prefixo grego para poder ficar mais fácil, né, de fazer as palavras. E depois nós temos aí o tradicional cubo, né, que pode ser um dado. Todas essas figuras, gente, olha, todas elas são sólidos geométricos. E essas figuras, olha só, elas podem ser planificadas. O que é ser planificada? É pegar a lateral, né, os lados delas e desmontar. Quem já teve a oportunidade de pegar uma caixinha de remédio, de creme dental e tá abrindo? Quando a gente abre, a gente está planificando, né? O que era um sólido passou então a ser figuras planas. Olha só, a pirâmide, se a gente pegar e desmontar ela, nós teremos aí, ó, 4 triângulos, né? E essa parte de baixo que a gente chama de base, ela é uma base quadrada, né? Então ela tem um quadrado na base e mais 4 triângulos como lado. Depois nós temos essa outra figura, que é um paralelepípedo. O paralelepípedo, olha, ele é formado por dois retângulos menores, né? E depois tem 4 retângulos maiores,
Então, se a gente somar quantos lados que ele tem, nós vamos observar que ele tem 6 lados. Ah, vamos lá na pirâmide. A pirâmide, olha, tem 5 lados nessa pirâmide de base quadrada, tá? Depois nós temos aí um outro paralelepípedo, né? Que também é um prisma de base quadrada, certo? Da mesma forma, ele tem 4 retângulos, né? Maiores e também, olha só, nesse caso aqui, ele não tem retângulo menor, ele tem 2 quadrados. A base dele, olha, essa base, esse quadrado de baixo, né? Tem o quadrado em cima e o quadrado embaixo. A gente vai perceber que não podem ser diferentes, tá? Nesse caso aqui, ó, são iguais. A mesma base, o mesmo polígono da parte de baixo é o mesmo polígono também que a gente tem na parte de cima. Olha, esses corpos redondos também, eles podem ser planificados. Olha como é que fica a planificação de um cone. Olha como é que fica a planificação de um cilindro. Olha só. Nesse cone, a gente vê que a gente tem um setor aí circular, que não é polígono, né? Olha só, tem um círculo e tem mais um setor circular aí, que não é caracterizado como polígono, porque ele tem curva, tá? Depois o cilindro. O cilindro, se a gente planificar ele, a gente vai encontrar 2 círculos e um retângulo. E esse prisma de base triangular? Nós teremos então 2 triângulos, que é a parte de baixo e a parte superior, e nós teremos na sua lateral 3 retângulos, tá certo? Vejamos outras figuras, né? Nós temos aí uma esfera, tem uma pirâmide de base o quê? Hexagonal. Por que hexagonal mesmo? Porque tem 6 lados, tá? Esse polígono da base aí é um hexágono, tá certo? E depois nós temos aí um cubo, que também é chamado de hexaedro. Por que é hexaedro? Hexa vem de 6, edros vem de lados. Então, é um polígono não, um poliedro que possui 6 lados. Nós não podemos confundir, tá certo? Polígono com poliedro. Polígonos são figuras planas, poliedros são figuras tridimensionais, certo? Então, olha, vejamos aqui que nós temos alguns exemplos de prisma. Né? Um paralelepípedo, ele é também um prisma, certo? Um tijolo. O tijolo ele tem um formato de paralelepípedo. Aqui nós temos algumas partes de um poliedro. Olha só, tem as faces, né, que geralmente são formadas por polígonos. Tem as arestas, olha só. As arestas são esses verdes em destaques. Cada segmento de reta desse, tá, é uma aresta. Então vejamos que nesse poliedro aí, ele tem, olha, 4 arestas em cima, 4 embaixo, deu 8, né? E mais 4 laterais. Então ele possui 12 arestas. E tem também os vértices. Que são os vértices? Os vértices são o encontro, né? Os biquinhos, o encontro dessas retas. Cada biquinho desse aí, ó, é um vértice. Então ele possui 4 vértices em cima, olha só, na parte superior, e possui também 4 vértices na parte inferior, na parte de baixo, tá bom? Vejamos aqui, olha quantas pirâmides temos aqui diferentes. As pirâmides, gente, olha só, pirâmide de base triangular, quando ela tem um triângulo na base, pirâmide de base quadrangular, quando ela tem um quadrado na base, uma pirâmide pentagonal, quando ela tem aí um pentágono na base, uma pirâmide hexagonal, quando ela tem aí um hexágono na sua base, e nós temos aí vários prismas também. Então, olha, eles recebem o nome de acordo com o seu polígono que tem na base superior e inferior, tá? Se tem um triângulo na base, ele é chamado de prisma triangular. Se tem um quadrado na sua base, é chamado então de prisma quadrangular. E assim por diante. Tudo bem?
Depois vocês vão estar então respondendo, né, algumas atividades que tem, né, para vocês resolverem. Então vamos lá, né? Mãos à obra e vamos para a atividade.